Olá, queridas! Vamos então continuar os nossos estudos de teologia para mulheres, conhecendo para servir. E hoje nós iremos continuar o estudo sobre pneumatologia. Mas primeiro vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, vai dizer assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Oremos. Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque Tu pagaste um preço por nós, porque Tu enviaste Teu Filho Jesus para nos salvar, Senhor. Ajuda-nos a entender que agora não somos de nós mesmos, que nós vivemos para Ti e que nós devemos honrar o tão grande amor que Tu teve para conosco. Ajuda-nos, Senhor, a Te glorificar cada dia em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãs, nesse texto, nós vamos observar pelo contexto que Paulo ele estava combatendo alguns problemas da igreja de Corinto. A igreja de Corinto ainda estava aprendendo a ser igreja de Cristo. O que isso significa? Que os nossos corpos não são nossos, pertencem a Deus. E Deus vai nos ressuscitar naquele dia. Ele vai ressuscitar esse corpo que eu tenho. É o que ele vai ressuscitar naquele dia. E Paulo estava falando, antes desses versículos, que nós acabamos de ler, que nós não devemos entregar o nosso corpo à imoralidade. Ele faz até uma distinção entre o pecado fora do corpo, que não deixa de ser pecado, é claro, mas também ele fala do pecado que é cometido contra o próprio corpo, que é justamente o pecado da impureza. E por isso que ele estava falando essas palavras tão firmemente. Vocês não sabem que o corpo de vocês é a habitação do Espírito Santo de Deus e que esse corpo não é mais de vocês. Vocês foram comprados por um alto preço. Então glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Irmãs, nós precisamos ter essa consciência em nossa vida cristã, que nós não somos de nós mesmas, que Deus nos comprou, que quando nos convertemos, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nosso corpo. Nós passamos a ser a habitação de Deus. Ele está em nós, e isso deve estremecer nosso coração. Isso deve ecoar fundo em nossa vida, de forma que tenhamos a atitude de realmente fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, purificar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, porque o Espírito de Deus está em nós. Nós que somos donas de casa, né? Nós gostamos de nos preparar quando nós vamos receber uma visita, né? Nós até dizemos, avisa quando você for, então liga antes. Mas por quê? Porque nós queremos limpar a casa, organizar aquela bagunça da semana que pode ter sido corrida e não deu para arrumar tudo. Talvez até preparar um lanche bem gostoso para receber a visita que você está esperando. Ou então, quando hospedamos alguém em nossa casa, nós procuramos acordar cedo, organizar as coisas, fazer o café da manhã com antecedência, para que quando o seu hóspede acorde, ele já esteja tudo preparado para ele, não é verdade? Agora, o Espírito Santo não é uma visita que vem de vez em quando para nos prestigiar, não. Ele está em nossa vida, ele está dentro de nós todo o tempo.
Ele está com você quando você está assistindo televisão. Ele está comigo quando eu assisto televisão. Ele está dentro de nós quando nós decidimos assistir uma novela. Ou então quando decidimos assistir uma série. Porque a gente sabe que a novela do século XXI agora são as séries. As séries da Netflix, entre outros, né? O Espírito Santo está lá. Quando você vê aquela cena que você sabe que é imprópria para você estar assistindo. Que você sabe que é contra todos os princípios da palavra de Deus. Quando você está assistindo aquilo, o Espírito Santo está lá. Ele não dá uma saidinha para você fazer o que você quer. Ele está lá. O Espírito Santo, ele está em nós. Inclusive, quando perdemos a paciência com alguma coisa ou com alguém e a gente tem vontade de falar umas verdades na cara daquela pessoa que te deixou irritada, que te deixou esperando ou alguma coisa assim. Ele está conosco e nós precisamos cada dia ter essa consciência de limparmos a nossa casa, o nosso coração, para que não venhamos a desonrar o nosso corpo, o corpo que é de Deus, e assim prejudiquemos não somente nós mesmos, mas também o corpo de Cristo. Só poderemos servir se formos de Deus. E nós só somos de Deus se tivermos o Espírito Santo em nossas vidas. E se Ele agir em nossas vidas. E Ele só vai agir em nossa vida se nós estivermos com a casa limpa. Se nós estivermos em obediência, sem maldade, sem pecado. Essa é a nossa responsabilidade. Se queremos ser servos do Senhor, atuantes na sua obra, nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Que possamos então abrir os nossos corações para o entendimento da palavra de Deus, aplicar essas palavras em nossos corações e praticarmos o serviço cristão com o poder pleno do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Então, vamos continuar nossos estudos de teologia vendo um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus. É a nossa doutrina do Espírito Santo, pneumatologia ou estudo do Espírito Santo. Então, hoje, nós vamos nos perguntar como o Espírito Santo purifica, como o Espírito Santo revela, como o Espírito Santo unifica. Já vimos que o Espírito Santo, ele é Deus e ele é uma das 3 pessoas da Trindade. Ele vai ter um papel muito importante em nossas vidas enquanto mulheres cristãs. Ele vai desempenhar sua obra e isso significa que a presença de Deus será manifestada em nossas vidas, na vida da igreja e no mundo em que nós iremos estar refletindo essa obra. Primeiramente, porque o Espírito Santo, ele vai nos dar poder. E esse foi o ponto que nós ficamos na aula passada. O Espírito Santo dá poder, ele nos dá vida, ele nos regenera. E ele também dá poder para o serviço. Hoje nós vamos ver que o Espírito Santo, ele também purifica, ele revela e ele unifica. Então o Espírito Santo purifica. O que isso quer dizer? Não deve ser uma surpresa para nós que alguém que se chama Espírito Santo tenha justamente o papel de purificar ou de santificar. E isso quer dizer que ele vai nos tornar a cada dia mais santas em nossa conduta prática. E isso vai acontecer de 2 maneiras. Primeiramente,
ao nos convertermos, que passamos a ser salvas. Ele vai romper padrões pecaminosos, vai nos tornar santas perante Deus por Jesus Cristo. 1 Coríntios 6:11 vai dizer: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nesse sentido, nós já somos declaradas santas. O Espírito Santo nos proporciona isso. E se morrermos hoje, nós como santas, estaremos para sempre com o Senhor. Mas existe outro aspecto em que o Espírito Santo nos santifica, que é o aspecto progressivo, que é o crescimento em santidade na vida. A Bíblia vai dizer, em Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então percebemos que a ação do Espírito em nos purificar também tem o sentido de continuidade, e é algo que temos que buscar ou permitir que ele realize em nós a cada dia. Então o Espírito Santo nos purifica porque ele nos torna santas perante Deus. Isso a gente chama de santificação posicional. E o Espírito Santo nos purifica porque ele nos faz crescer em santidade a cada dia, que é a santificação progressiva, como nós conhecemos. Mas o Espírito Santo, ele não somente purifica, como ele também revela. Ele se revelou aos profetas e apóstolos. E isso quer dizer que ele capacitou esses homens de Deus para que falassem da parte de Deus, para que escrevessem a palavra de Deus que temos hoje. É o que já estudamos lá em Bibliologia, né? 2 Pedro 1:21 vai dizer: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo revelou as palavras de Deus aos profetas e apóstolos. E esse tipo de revelação encerra ali, no Novo Testamento, com os apóstolos. Esse tipo de revelação não temos mais no dia de hoje. Mas nós teremos outros tipos de revelação. E uma delas é justamente a evidência da presença de Deus. E como que é isso? Romanos 8:16 vai dizer: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, sim, o Espírito Santo revela que ele está em nossas vidas, porque ele testifica com o nosso próprio espírito que nós somos filhas de Deus. Ele nos dá essa certeza. Mas o Espírito Santo também vai revelar como? Guiando e dirigindo o povo de Deus. Nós temos vários exemplos bíblicos mostrando o Espírito Santo direcionando alguém. Por exemplo, o próprio Jesus foi direcionado, ou como a Bíblia diz, foi impelido pelo Espírito Santo a ir ao deserto para ser tentado. Também Filipe vai ter essa revelação do Espírito Santo de que ele deveria se aproximar ali e acompanhar aquele carro. O Espírito Santo vai também dirigir os cristãos em Antioquia, como temos na Bíblia. Mas, para nós hoje, a Bíblia fala de uma orientação do Espírito em nosso dia a dia. Nós somos guiadas pelo Espírito Santo e andamos segundo ele,
Pelo menos é o que deveríamos estar fazendo sempre. Gálatas 5, versículos 25 e 16, vai dizer assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Logo, o Espírito Santo revela ao guiar e ao dirigir nossa vida, como nos mostrando o caminho que devemos seguir, nos capacitando a obedecer, a vencer o pecado, a vencer a concupiscência da carne. E só seremos capazes de fazer isso se andarmos no Espírito. Outro aspecto importante que o Espírito Santo revela é nos dando segurança. Isso tem a ver com o que vimos sobre as evidências da presença de Deus. E isso vem nos dar a certeza da nossa salvação. Você alguma vez já teve dúvida da sua salvação? Eu já tive. Isso ocorre por duas razões. Ou é porque você nunca creu em Cristo verdadeiramente, nunca o reconheceu como Senhor e Salvador de sua vida, ou é porque você não está vivendo no Espírito, andando no Espírito. Então, quando você não está andando no Espírito, você não vai sentir a presença dele, você não vai ter evidências da presença dele na sua vida. E se você não tem essas evidências, você vai achar que ele não está habitando em você. E, consequentemente, vai achar que não é uma salva. Mas a palavra de Deus vai nos dizer: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 3 e 24. No capítulo 4 e 13, João também vai dizer: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Então, a presença do Espírito em nossas vidas é a nossa segurança de que nós somos salvos. E por isso nós precisamos diariamente, constantemente, andar no Espírito, para que nós confirmemos a cada dia, nós tenhamos cada dia mais segurança da nossa salvação também. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Não perdemos a salvação, porque temos o Espírito Santo habitando em nós. E quando ele age, nós sabemos que somos filhas de Deus. E o último aspecto da obra reveladora do Espírito Santo é o ensino e a iluminação do povo de Deus. Jesus prometeu a seus discípulos que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas e faria lembrar de tudo que Jesus tinha dito. Isso está lá em João 14, 26. E em João 16 e 13, diz que o Espírito Santo iria guiá-los em toda a verdade. Para nós hoje, sabemos que por mais que estudemos profundamente a Bíblia, só teremos a capacidade de entendê-la corretamente através do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 2 e 12 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo nos fará conhecer a Deus e a sua palavra, porque somos espirituais, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. No versículo 15, nós lemos que: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido.
Então, o homem espiritual discerne todas as coisas, porque ele é espiritual. Ele tem o Espírito de Deus em sua vida. Diante de tudo isso, temos então a certeza que o Espírito Santo foi responsável pela revelação de Deus em forma escrita, que é a Bíblia. Ele dá evidências da presença de Deus, testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos guia e dirige enquanto cristãos, nos dá certeza da salvação e nos ensina as coisas de Deus através de sua iluminação. Agora, a obra do Espírito Santo também será unificadora. Por quê? Porque ele unificou a igreja. Lá em Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu naqueles crentes, ele unificou aquela comunidade de crentes, no que hoje nós chamamos de igreja. E Atos, ele vai nos dizer assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Portanto, o Espírito Santo unificou a igreja. E ao unificar a igreja, ele também promoveu comunhão unificadora, que é evidenciada por Paulo em várias de suas cartas. Mas em 2 Coríntios 13:13 nós temos: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E por isso temos que a comunhão dos santos deve-se ao Espírito Santo. E também o Espírito Santo proporciona a unidade, no sentido de sermos um, em um só Espírito. E devemos buscar essa unidade em nossa igreja, pois temos o mesmo Espírito. Então devemos ser unidas no mesmo Espírito. Efésios 4:3 vai dizer: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós temos que nos esforçar para alcançar essa unidade no Espírito, enquanto Igreja de Cristo. E por último, o Espírito Santo unifica ao nos completar. Em que sentido? Ele distribui os dons como lhe apraz. Nós possuímos dons diferentes e por isso nos completamos, porque dependemos umas das outras para nós crescermos em amor por meio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 12:11: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E o restante do texto vai dizer que cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Devemos nos esforçar, então, diligentemente para que não haja divisões no corpo, porque se uma parte do corpo sofre, todo o corpo vai sofrer. Então, busquemos a plena unificação do Espírito na vida de nossa igreja, para que tenhamos comunhão, para sermos unidos, unânimes e nos completemos para a edificação do corpo de Cristo. A última consideração muito importante sobre essa obra do Espírito Santo em nossas vidas é algo que é essencial e é algo que de várias formas já foi dito aqui, mas quero reafirmar
que o Espírito Santo ele vai dar sinais da presença e da bênção de Deus de acordo com o nosso procedimento, de acordo com a nossa resposta a Ele. Existem atitudes que realizamos que vamos dizer assim, limita a ação do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira delas, negativamente falando, é a de resistir. Em Atos, capítulo 7, versículo 51, Estevão vai repreender os líderes judeus, dizendo: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Paulo vai advertir aos cristãos de Efésios para não entristecerem o Espírito de Deus, lá em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando falamos a partir dessa letra B, é para crentes. E é importante nós destacarmos que isso não se trata de salvação. Não se trata de manter a sua salvação. Ou de perder o Espírito Santo. Não. Estamos falando de nossa vida diária, santificação progressiva, de nos conformarmos a cada dia à imagem de Cristo, de sermos imitadoras de Deus como filhas amadas. Então, temos a responsabilidade de não entristecermos o Espírito de Deus com uma conduta reprovável. Paulo também vai exortar aos Tessalonicenses a não apagarem o Espírito. Isso não quer dizer que o Espírito não vai mais estar dentro de você, mas que você está tão envolvida com as coisas deste mundo e com o pecado que você não permite que a ação do Espírito seja plena em sua vida. E, consequentemente, como nós já vimos, você não vai sentir a presença de Deus. Você vai duvidar da sua salvação, vai tomar decisões mal pensadas e vai prejudicar a sua conduta cristã e influenciar negativamente seus irmãos, suas irmãs, o corpo de Cristo. Olha só o perigo de nós entristecermos e apagarmos o Espírito, não é verdade? Ainda tratando de nossas ações negativas que impedem a ação do Espírito Santo de forma plena em nossas vidas, temos o profanar o corpo, que é o que lemos no início deste estudo, quando falamos nosso corpo é santuário do Espírito Santo, então não devemos nos entregar à impureza. E quando pensarmos em impureza, lembremos que, embora o contexto esteja falando fisicamente do corpo físico, mas também precisamos manter a pureza de nossa mente, que é onde tudo começa realmente. É onde o pecado se instala primeiro. Então vamos tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos estão vendo e estão se acostumando a ver, para que isso não venha a influenciar negativamente a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Mas existe uma ação positiva que temos nas Escrituras, algo que nós podemos fazer enquanto crentes, enquanto mulheres cristãs, que vai nos possibilitar a viver uma vida pura, uma vida que revela a presença de Deus e que transborda a unidade e edificação na igreja. E o que é? Nós podemos nos encher do Espírito. Essa é uma atitude ainda mais ativa do que não resistir, não entristecer, não apagar, não profanar. Nós podemos nos encher do Espírito Santo de Deus a cada momento de nossas vidas,
para que tenhamos a plenitude de toda a obra do Espírito Santo que vimos nos estudos de hoje e de semana passada. Então, enchei-vos do Espírito. Essa é a nossa responsabilidade e deve ser uma prioridade em nossas vidas. Então, de que forma eu posso me encher do Espírito Santo de Deus? De forma prática. Precisamos estar a cada dia de nossas vidas meditando na palavra de Deus. Ela deve fazer parte de nossas vidas mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra área do conhecimento. E sempre deve estar acompanhada da conversa com Deus, da oração, da confissão de pecados, da dependência absoluta de Deus. Não podemos esquecer também que não podemos deixar de congregar, porque nós precisamos edificar umas às outras e fazer admoestações tanto mais quanto vermos que o dia se aproxima. Também precisamos louvar, com certeza, com hinos e com cânticos que não são de qualquer maneira. São hinos e cânticos espirituais que edificam as nossas vidas. E tudo isso acompanhado de um pensamento voltado para as coisas lá do alto. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E dessa maneira nos encheremos do Espírito, de forma que ele tenha liberdade completa em nós, de nos dar o seu fruto do Espírito. E vão ser várias as características do fruto do Espírito. Entre elas nós temos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, de tudo isso que nós vimos aqui hoje, que nós possamos guardar em nossos corações, principalmente que o Espírito Santo, ele tem a sua obra em nossas vidas. Ele vai nos purificar, ele vai nos tornar mais santas em Cristo Jesus. Mas ele também vai promover a santificação em nosso viver diário. Ele vai revelar tudo o que temos a aprender de Deus através de sua palavra, nos iluminando. E ele vai unificar a Igreja de Cristo, a qual fazemos parte, promovendo a unidade, a comunhão e nos completando com a distribuição dos dons. Só que temos um papel em tudo isso, que é o de nos enchermos do Espírito de Deus, para que ele possa agir livremente em nossas vidas. Portanto, encha-se do Espírito de Deus, abandone todas as coisas que possam entristecer ou apagar o Espírito Santo, e dessa maneira você estará apta para servir ao Senhor com alegria, como para o Senhor e não para homens. Amém? Muito bem, então chegamos ao fim de mais uma doutrina bíblica, a doutrina do Espírito Santo. E na próxima aula nós estaremos iniciando a doutrina dos anjos, ou angelologia. Até a próxima, aguardo vocês.